E o tema de hoje do nosso Jornada Compliance é: aqui na empresa, a diretoria nunca ouviu falar em compliance. Por onde eu começo? Meu nome é Erika Lamour, eu vou conduzir você nessa jornada e vou levar você a sair do absoluto zero de conhecimento em compliance até ganhos de R$ 7.700 por mês, atuando com compliance na prática. E esse valor mensal vai te levar a uma renda anual de R$ 100.000 em um ano. E como é que você pode fazer, né? Como é que você tem que fazer quando você percebe que na empresa que você trabalha, a diretoria não sabe sobre compliance, não sabe o que é o compliance, nunca ouviu falar em compliance. Muitas vezes o que acontece? A pessoa até pergunta, né, para os seus colegas, as pessoas não sabem o que é, mas geralmente a diretoria sabe o que é. Mas e quando ela não sabe, né? Como é que você deve proceder para estar aproveitando justamente essa oportunidade, né? Bom, você tem que fazer o seguinte: primeiro, deixa eu fazer um alinhamento prévio, tá? Você, como você, eu não sei se você chegou aqui pela primeira vez, se é a primeira vez que você está assistindo esse vídeo, então vamos alinhar um pouquinho o que é compliance, né? Compliance é um conjunto de técnicas e processos que abordam a cultura da integridade, a conformidade legal e também a prevenção dos riscos, né? Para que a empresa justamente trabalhe de forma íntegra, para que ela atue em conformidade legal com as regras, leis, normas, diretrizes relacionadas ao seu ramo de atuação, ao seu negócio, né? E também trabalhe na prevenção de riscos, porque aquilo é sempre mais barato prevenir os riscos do que remediar, do que tomar ações depois que eles tenham se materializado, se concretizado, tá? E se eu costumo dizer o seguinte, que às vezes a pessoa tem mais facilidade com aspectos matemáticos do que com teoria, né? Então, eu transformei o compliance numa fórmula. Se compliance fosse uma fórmula matemática, que fórmula seria essa? Seria compliance igual a cultura da integridade mais conformidade legal menos riscos, tá? Para ficar, assim, realmente bem claro de entender. E agora que você sabe o que é compliance, é importante você entender que há uma área, né, que o compliance é uma área de atuação dentro das empresas. E a área de compliance ela é responsável pela implantação e manutenção do programa de integridade. O programa de integridade, para a gente não se esticar muito aqui, tem uma série só sobre ele, só sobre os 10 pilares do programa de integridade, tá? Mas ele foi instituído a partir da Lei de Corrupção Federal, que é de 2014, e traz um ganho enorme para as empresas no sentido de deixar claro que se elas trabalharem de forma ética, de forma íntegra, com honestidade, elas vão ter resultados melhores e vão ser muito mais bem vistas pela sociedade como um todo, certo? E, vamos lá, se você está na empresa, né, e a diretoria nunca ouviu falar de compliance, e você já sabe o que é, você está aqui acompanhando o canal, ou então você já fez um dos nossos cursos, e você está por dentro, e você sabe que a empresa não está. Como é que você deve fazer, né, para levar essa mensagem do compliance para a diretoria e aquilo levando essa mensagem como também uma oportunidade para você. É uma oportunidade para a empresa, né? Mas é uma oportunidade para você também, já que você vai estar sendo realmente a primeira pessoa a levar esse tema para a empresa, né? Bom, primeira coisa é a forma, né? É uma coisa que eu falo muito aqui em vários temas diferentes. É muito importante a gente ter cuidado com a forma com que a gente vai levar um tema, com a forma com que a gente vai falar sobre um tema. Você pode falar a mesma mensagem de forma positiva ou de forma negativa, né? E é aquilo, nesse caso específico, você naturalmente vai falar de forma extremamente positiva, né? Então, é aquilo, você não vai, por exemplo, falar que se trata apenas de mais uma caixa no organograma da empresa, né, que é mais uma área, ou, é apenas mais uma área de suporte, porque não é uma área que faça parte do coração da empresa. Não, claro que não. A forma de falar
faz toda a diferença, né? Então, você vai falar de que forma? Você vai falar que o compliance é uma área estratégica, né? É uma área que ela pode ser criada e gerida de uma forma que ela vai conseguir trazer lucro para a empresa, né? E aquilo, ela vai contar também de forma positiva para a imagem da empresa, porque as pessoas, elas, eu até já citei alguns exemplos aqui, se você quer comprar um produto no supermercado, digamos que só tenham dois fabricantes, você sabe que um fabricante é desonesto, você sabe que o fabricante tem um monte de problema trabalhista, ou que o fabricante aqui e acolá está sendo envolvido em escândalos com corrupção, ou em problemas relacionados à sonegação de imposto junto à Receita Federal. Enfim, você ouve falar mal desse fabricante. E o outro, você não ouve falar nada, nem bem nem mal. Você simplesmente não ouve falar. A nossa tendência natural é que a gente queira comprar um produto da empresa que a gente nunca ouve falar mal. É como se fosse assim, poxa, eu vou estar ajudando uma empresa que não presta, que é desonesta, não, não vou. Essa aqui eu não sei nada sobre ela, mas pelo menos eu não ouvi falar nada, então tem mais crédito do que aquela que eu ouvi falar mal. E a gente tende a comprar o produto daquela que a gente não ouviu falar nada, né? Desse exemplo que eu dei. Então, é aquilo. O compliance, ele conta de forma positiva para a imagem da empresa, né? A gente tem uma tendência natural de tender para a empresa que ela é correta, ou que pelo menos não seja errada. E, além disso, o compliance é uma área que ela também acaba tendo um perfil consultivo, né? Então, ela pode vir a ser um braço direito da empresa, do ponto de vista estratégico, porque algumas questões precisam envolver a área de compliance, precisam consultar a área de compliance antes de certas decisões serem tomadas. E, aproveitando e lembrando, a área de compliance, ela não decide, ela não delibera. Quem delibera, quem decide é o comitê de ética, tá? Que é justamente uma composição resumida ou reduzida da própria diretoria. Então, assim como os diretores decidem, deliberam, o comitê de ética, composto por alguns diretores, também decide, também delibera, tá? Então, quando eu digo que a área de compliance ela pode vir a ser um braço estratégico, não é no sentido de que você, atuando como compliance, vai decidir alguma coisa, não. Você vai dar uma recomendação, você vai dar um parecer sobre tal situação, aquela decisão que vai ser tomada, se ela é positiva, se ela é negativa, quais são os impactos que vai ter, mas sempre de forma muito neutra, tá? Justamente por essa questão da decisão não caber ao compliance. É muito mais uma área consultiva, internamente atua como uma consultoria interna, do que uma área decisória. Só decide realmente sobre questões internas administrativas da área. Então, quem vai tirar férias, quem não vai, essas questões. Mas em relação à empresa, não, tá? É importante vocês terem isso em mente, porque às vezes o compliance, quando ele é bem implantado, ele acaba tomando força, né? Ele se torna realmente uma área estratégica, e aí acontece uma tendência natural das pessoas, inclusive da própria diretoria, querer que o compliance decida, achar que o compliance tem algum tipo de poder de decisão. Tipo assim, e aí, sobre a ótica de vocês, a gente tem que fazer isso ou não? Não é bem assim, não decide. Vocês vão dar uma recomendação e essa recomendação, ela vai ser fundamentada. Se sim ou se não e por qual motivo, né? Porque aquilo não é uma questão pessoal. Tem que ser sempre um parecer técnico e bem embasado. Ter lá suas razões e as suas justificativas, tá? Além disso, que eu citei, tem outra coisa positiva que o compliance vai trazer para a empresa, que é o quê? O compliance ele vai melhorar o clima organizacional, né? Por que ele melhora o clima? Porque ele, por si só, ele já traz uma série de aspectos positivos, né? E melhora com esses aspectos, ele vai melhorar o ambiente de trabalho, né? Vai melhorar as relações de trabalho dentro da empresa, seja em relação entre os funcionários, né, dos funcionários entre si, ou na relação entre a empresa e o funcionário, né? Quer ver um exemplo de situação que ela trabalha de forma muito positiva? É a questão do assédio moral, né? Porque a partir do momento que a empresa, que o compliance, ele deixa de forma clara no código de conduta, que a empresa ela não permite, não tolera, não apoia situações de assédio moral, isso funcionando vai colaborar para quê?
vai colaborar para que os funcionários tenham uma melhoria na sua saúde mental, porque o assédio moral, ele traz uma série de danos, dentre eles o próprio burnout, né? E aí, a partir do momento que você tem um ambiente onde o funcionário consegue trabalhar com uma melhor qualidade de vida, com uma melhoria na sua saúde mental, né, realmente com paz para poder trabalhar, e sabendo que está trabalhando numa empresa séria, ele vai naturalmente ter um compromisso maior com a empresa, e aí, com esse compromisso, ele vai se empenhar mais. Isso tem um reflexo em quê? Tem um reflexo na qualidade que ele está produzindo, seja um produto ou serviço, e vai ter uma melhoria também na produtividade, porque uma série de pesquisas já comprovam que quando o funcionário ele trabalha feliz, isso tem um impacto direto na sua produtividade. Então, se ele vai trabalhar com mais qualidade, com melhor produtividade, o impacto direto é onde? No resultado financeiro da empresa. Então, você pode dizer claramente para a diretoria que o compliance dá lucro, né? É aquilo tudo, é a forma de falar e você explicando o porquê, não é, mas dá lucro por quê? Não, você tem que antes introduzir esse contexto que eu passei agora, para como consequência final de tudo isso que foi falado, você explicar que o compliance, ele dá lucro, né? Você tem que explicar realmente até antes de estar falando especificamente de por que ele dá lucro, né? Muitas vezes as empresas, elas enxergam de forma muito cartesiana, né? Então, elas pensam assim, poxa, se vai ser mais uma caixinha que a empresa vai ter, então, necessariamente, tem que ter uma pessoa, né? E tem que ter um orçamento para essa área. E é natural que seja assim com qualquer área. Mas muitas vezes o que acontece? Em várias situações, eu já vi o ponto de partida da área de compliance ser dado por conta de uma fraude, né, que eu acabei não comentando nos itens anteriores, mas às vezes é por conta de uma fraude que se começa, por exemplo, o processo de investigação interna, né? E aí o que acontece? A partir do momento que se faz a investigação, e aí, em se concluindo ou não essa investigação, porque tudo vai depender também de quem vai investigar, né? Quando é uma pessoa que ela não está preparada para fazer aquela investigação, não necessariamente aquela fraude vai ser descoberta, né? Às vezes é aquilo, se sabe que tem a fraude, mas não se sabe como ela é operacionalizada, como é que ela acontece. E por não saber como ela acontece, não se consegue realmente acabar com essa fraude, né? E identificar os fraudadores e aplicar, então, as medidas disciplinares que são necessárias. E aí o que acontece? Depois que é identificada essa fraude, aí a ficha da empresa cai no sentido de dizer assim, caramba, então tem funcionários que são corruptos, né, que cometem atos de corrupção privada, que fraudam a empresa, que são desonestos com a empresa, e de que forma a gente pode contar com aqueles funcionários que são honestos, que querem fazer a coisa certa e que sabem que se eles ficarem calados, eles vão estar sendo omissos, né? E, enfim, querem ajudar a empresa, mas a gente não tem um canal para isso. Aí entra no circuito, por exemplo, o canal de denúncia, que é uma outra coisa que você pode citar na sua abordagem junto à diretoria, né? A partir do momento que a empresa disponibiliza esse canal de comunicação para que os funcionários que saibam de coisas erradas que estão acontecendo possam justamente entrar em contato com a empresa para denunciar aquela situação, a empresa ela vai conseguir ter um resultado positivo em relação aos controles de um modo geral, né? E até porque é aquilo, mesmo que a gente não tenha um controle, que a empresa não tenha um controle interno em termos de processo, a empresa vai contar com multiplicadores da integridade, que vão justamente estar sinalizando esses desvios de conduta, né? Em relação ao código de conduta ou em relação a posturas realmente antiéticas, que mesmo que quando não existe um código de conduta ainda, a gente sabe quando o funcionário está sendo desonesto, né? A gente sabe quando o funcionário, quando a gente vê determinada situação, a gente sabe que aquilo é uma fraude, é um roubo, é um desvio. Então, mesmo quando não tem um programa de integridade formalmente constituído, a gente sabe que tem coisa errada. Então,
quando a empresa disponibiliza esse canal de denúncias, ela consegue justamente fazer com que o funcionário ele tenha voz para contribuir com a empresa, porque é aquele funcionário, com o mínimo de bom senso que ele tiver, ele vai perceber que se a empresa tiver uma fraude, aquela fraude vai dar prejuízo. E em aumentando o número do prejuízo acumulado da empresa por conta desses desvios, uma consequência natural vai ser o quê? A empresa ter que fazer algum tipo de enxugamento. E aí, aquele funcionário que é honesto, mas que foi omisso, porque ele viu uma coisa errada acontecendo, ele viu uma fraude acontecendo, mas por medo, por exemplo, ele pode ter ficado calado, ele pode vir a se prejudicar, sendo, por exemplo, uma das pessoas que vai ser demitida por ocasião do desligamento que a empresa vai precisar fazer para poder equilibrar suas contas, né, para voltar a ter o equilíbrio econômico-financeiro. Então, observe que tem todo um contexto que você pode abordar em relação ao compliance e em relação ao programa de integridade, onde você vai deixar claro para a empresa, para a diretoria, né, falando especificamente da diretoria, que o compliance realmente é uma área extremamente positiva, né, que só tem aspectos positivos, realmente vantagens para trazer para a empresa, se essa área for criada. Então, observe que a forma de você falar pode realmente ter um impacto positivo, né? Pode realmente ser convincente, então você conseguir realmente atuar, né, nessa área, ajudar, dando ponto de partida, dando um pontapé inicial, justamente a partir do convencimento da diretoria que aquilo vai ser uma coisa extremamente positiva, tá? E falando de casos concretos, né, eu lembro daquele caso que eu já comentei aqui, de um aluno meu, Dantas, que ele fez isso. Só que no caso dele especificamente, ele aproveitou para falar dessa questão positiva, né, de tudo que o compliance traz de positivo para a empresa, mas ele falou também de um detalhe a mais, que é importante vocês também estarem atentos. No caso, ele falou da lei anticorrupção estadual, né, e o que é que ele viu? Ao estudar a lei anticorrupção estadual, especificamente do estado aqui de Pernambuco, ele viu que a empresa que ele trabalhava não estava adequada à lei anticorrupção estadual e que na próxima licitação que ocorresse por ocasião da renovação do contrato, eles não conseguiriam renovar o contrato. E, por exemplo, se tivesse uma nova licitação em outro cliente, eles não conseguiriam ganhar. Por quê? Porque eles não atendiam os requisitos da lei anticorrupção. E aí, o que é que ele fez? Ele trabalhou esse contexto que eu disse aqui para vocês, né? Falou dos ganhos positivos, de tudo que traria de positivo para a empresa, para os funcionários, dos resultados, explicou que o compliance realmente dá lucro, né? Você tem a forma certa de fazer isso, de explicar isso, que eu já comentei aqui, mas eu vou detalhar em tópicos daqui a pouquinho para vocês. E ele colocou a cereja do bolo, que foi essa questão da lei de corrupção estadual, né? E ele conseguiu, com isso, dar o ponto de partida na criação da área do compliance, da área de compliance e do programa de integridade, e ele acabou sendo responsável por essa área, né? Então, ele deu o ponto de partida, e aí ele começou justamente pelo código de conduta, mas aí é uma história para outro dia. Mas é aquilo, você tem que aproveitar as oportunidades que aparecem e realmente fazer o compliance como uma área positiva para a empresa, né? Teve um outro caso, uma outra situação que foi de uma aluna, Priscila, que ela conseguiu perceber que na empresa que ela trabalhava, a diretoria não conhecia, né, sobre a área de compliance, tinha esse desconhecimento realmente. E aí, o que a Priscila fez? A Priscila, ela enxergou como uma oportunidade, né? A Priscila, ela é daqui do Nordeste, e ouviu falar do compliance por conta de uma tia dela que trabalha no Bradesco em São Paulo. Como as duas são da área financeira, apesar de uma ser de banco realmente, né, do Bradesco, e a Priscila, que era minha aluna, ela ouviu falar do compliance por conta da tia, mas ela não trabalhava em banco, né, porque
que é que eu estou dizendo isso? Porque o compliance, para quem não sabe, ele é oriundo das instituições financeiras, né? Aqui no Brasil, ele começou a surgir mais ou menos há uns 15 anos, e foi justamente por uma iniciativa das instituições financeiras, dos bancos, justamente pelos controles e pela transparência que eles precisam ter com seus clientes, né? Então, a partir do momento que fora do Brasil isso começou a ser trabalhado, eles também começaram a trazer essa área de compliance para o Brasil pela necessidade realmente de transparência e de integridade que eles precisam ter. Não que outras empresas não precisem, mas para o banco isso é vital, tá? Então, a tia dela começou a falar para ela da área de compliance, sempre, ela comentou comigo que a tia dela sempre dava algumas dicas para que ela pudesse estar crescendo na carreira na área financeira, né, mesmo que não fosse um banco, e falou para ela sobre o compliance. Então, quando a tia dela apresentou essa área, ela fez, poxa, que interessante, né? Uma área que fala especificamente sobre ética, sobre integridade, e uma série de ferramentas que uma ou outra a gente até ouve falar no código de conduta, ouve falar no canal de denúncias, mas não de forma coesa e ao mesmo tempo centralizada em uma área, né? Então, o que ela fez? Ela começou a conversar com seus colegas, perguntando, poxa, tu já ouviu falar em compliance? Você sabe que área é essa? Na empresa de onde que você trabalhou antes de trabalhar aqui, tinha área de compliance? E ela percebeu que ali na empresa que ela trabalhava, ninguém tinha ouvido falar na área de compliance, né? Então, o que ela fez? Ela disse, não, isso vai ser uma questão de tempo de estar vindo à tona aqui na empresa, vou me preparar. E aí ela foi minha aluna em um dos meus cursos presenciais, né? E realmente aprendeu sobre compliance, aprendeu sobre como atuar realmente com compliance na prática, e ela se apaixonou, né, pela área de compliance. É uma coisa que eu digo aqui, compliance é uma área apaixonante, é muito interessante, porque você tem realmente as ferramentas para estar transformando a empresa numa empresa melhor, para ela, para os clientes, para o mercado, para os funcionários, e tudo isso com reflexo direto no tendo lucro, né? Aumentando o seu lucro por meio do compliance. E, claro, positivo também para quem leva isso para a empresa, ou para quem traz isso para a empresa, porque aquilo é uma área que tem poucos profissionais capacitados, né? Tem gente até que tenta fazer um outro curso, mas quando chega na hora do jogo, faz, opa, peraí, como é que eu vou fazer tal coisa? Porque é aquilo, às vezes a teoria, ela infelizmente acaba sendo um pouco separada, dissociada da prática, né? Nem sempre você vai encontrar em livros assuntos que você vai encontrar no dia a dia. Esse tema mesmo aqui de hoje, você dificilmente encontra em livro. E é aquilo. A minha ideia aqui é estar trazendo para vocês informações e conhecimento que vão ajudar vocês a realmente trabalhar na prática com compliance, tá? Então, voltando a falar um pouquinho do caso da Priscila, ela se encantou, né, com a área, e ela pediu, Érica, como é que eu faço? Né? Me ajuda, porque eu perguntei lá na empresa e ninguém ouviu falar do compliance, por conta disso até que eu resolvi fazer o curso, só que agora eu não sei como é que eu posso levar isso para a diretoria, né? Então, eu dei as orientações, entendi um pouco do contexto dela, porque aquilo, o que eu vou dizer para A não necessariamente serve para B. E a partir do momento que a gente consegue ter mais detalhes, a gente consegue naturalmente dar uma orientação mais direcionada, mais personalizada, né? Que foi o que eu consegui fazer com a Priscila. Então, como foi que a Priscila fez, né? Trazendo aqui para vocês pegarem a dica, porque eu acredito que essa forma pode ser replicada em outras tantas situações com outros profissionais, inclusive você, tá? Então, o que ela fez? Ela tinha acesso ao diretor financeiro porque ela precisava de algumas aprovações do diretor, né? Algumas assinaturas, enfim. Então, num desses momentos, ela perguntou para ele: olha, diretor, eu gostaria de saber se a empresa tem intenção de estar implantando a área de compliance. E ele ficou surpreso, ele tomou um susto positivo, vamos dizer assim, ele fez: como assim, quando é que a gente vai implantar a área de compliance, dona Priscila? E aí ela explicou, né, que ela ficou sabendo da área de compliance, se interessou, achou interessante e fez um curso, né, sobre o compliance e ficou, poxa, uma área tão bacana que tem tantas vantagens a trazer para a empresa, que
poxa, quando é que a empresa vai implantar, né? Ficou curiosa, ficou ansiosa em saber quando é que isso ia acontecer, né? E aí, ele explicou, ele fez, poxa, interessante você saber de compliance. Eu tenho intenção de trazer o compliance aqui para a empresa, mas eu confesso que isso só estava nos meus planos lá para o fim do ano, né? Mas, já que, se não me engano, acho que foi em 2018 isso que aconteceu. Mas já que a senhorita está tocando nesse tema e já que fez um curso, né, já eu tenho aqui uma pessoa preparada para estar atuando nessa área, então, poxa, a gente pode realmente antecipar esse tema. Eu estava pensando em falar no fim do ano, por que não, então, falar, aproveitar o momento, aproveitar a sua deixa e já tocar nesse assunto, né? E o que foi que ele pediu a ela? Ele pediu para ela elaborar um material, tá? Explicando o que era a área de compliance e o que a área de compliance traria de positivo para a empresa. Ela preparou esse material, se preparou também, né? Porque aquilo, você tem que entender que você vai ser sabatinado. Então, se você está levando uma proposta para criação de uma área, você tem que estar com todas as respostas na ponta da língua e tem que imaginar também quais são as perguntas que vão ser feitas para você. E assim ela fez. Ela preparou essa apresentação, né, para a diretoria, o diretor se comprometeu em estar marcando a reunião com a diretoria e conseguiu realmente apresentar a área, né, esse projetinho, né, que foi uma espécie de projeto que ela fez de criação da área, e dali a alguns dias, depois da apresentação, ela foi chamada novamente na diretoria e teve a grata surpresa de que é, estava tendo aval a partir dali para criar a área de compliance, né, para implantar o programa de integridade na empresa e ela foi engraçado que ela conseguiu uma promoção, né? Ela saiu, no caso, de uma promoção de cargo, né? Saiu do cargo de analista financeira para analista de compliance, mas ela ficou meio assim, porque ela teve uma promoção de salário também. Nem sempre isso acontece, tá, gente? Nem sempre acontece a promoção de cargo, nem sempre acontece a promoção de salário. Ela teve a promoção de salário, a promoção foi de 10% só. Ela ficou. Depois ela falou comigo, poxa, professora, eu consegui, mas eu fiquei um pouco triste, porque foi só de 10%. Mas eu, como a senhora já tinha falado, a gente tem que aproveitar a oportunidade, eu aceitei de bom grado, fiquei feliz, e ali mais adiante eu vou trabalhar para que venha realmente melhorar essa questão do salário, né? E posteriormente, por que não dizer, né? O próprio cargo, né? Tipo, daqui a um tempo, sei lá, um ano, daqui a um ano, depois de um ano que a área tivesse sido criada, ela podia justamente conseguir uma promoção para um cargo de coordenação, né? E mesmo uma promoção de salário também, tá? Mas é aquilo, a gente tem que aproveitar as oportunidades, gente. E não é todo mundo que aproveita, né? Fica meio. Enfim, tem gente, por exemplo, que pode dizer assim: ah, Érica, mas ela tinha essa vantagem de ter contato com o diretor dela, eu não tenho acesso ao meu diretor, né? Ele está muito distante do meu cargo e das minhas atividades, então eu só vejo ele passar no corredor, ou então vejo quando ele entra na empresa, ou então, ah, Érica, mas se isso acontecesse comigo, mesmo que eu falasse com o diretor, mesmo que eu tivesse contato com o diretor, eu não ia saber como preparar uma apresentação para a diretoria, né? É aquilo, muita gente, seja por vergonha, seja por timidez, deixa passar uma oportunidade. E observa o seguinte, que no caso dela, a Priscila, ela criou a oportunidade. Ela viu o diretor passando e foi lá e puxou papo falando de compliance. Ele não já chegou para ele e disse: oi, tudo bem? Adivinhei que você fez curso de compliance e que você for muito projeto. Não, não foi assim, né? Ela que puxou a conversa para falar de compliance, tipo, deu a deixa e aí surgiu a conversa. Então, é aquilo, muita gente perde uma oportunidade ou deixa de criar uma oportunidade por timidez. Porque diz, não, poxa, tem gente que acha assim, né? Mas ele está um cargo tão distante do meu, mas é ser humano, pele e osso do mesmo jeito. Não tem que você não tem que se achar, que você não tem que acreditar que o diretor está no pedestal, que ele faz parte do Olimpo e você é lá um Hélio mortal. Não tem isso, né? Até porque o conhecimento, ele traz poder. Então, a partir do momento que você tem
uma informação que o diretor não tem, você pode contribuir para a empresa. E a partir do momento que você domina um assunto que você conhece, um assunto que você estudou, isso vai naturalmente dar mais segurança para você, né? Então, eu estou falando isso também para você entender que tem a questão também da preparação, né? É importante você estar preparado para realmente tocar nesse assunto quando você tiver condição de ter uma conversa sobre ele, onde você tiver o domínio daquele tema, dizer assim, não, o que me perguntaram, eu estou pronto. Né? Porque se você puxar o tema e o diretor diz assim, que legal, mas me diga para eu saber, por onde você começaria? Veja bem, eu não sei, mas eu vou saber. É muito melhor você já chegar com a resposta na ponta da língua, né? Mostrando que você está preparado, que você sabe fazer, que você sabe tocar o assunto, até porque aquilo, se ele solicitar para fazer uma apresentação, você vai saber fazer, você vai aceitar o convite, né? Então, não é para você recusar e dizer, não, então vou estudar mais um pouquinho, porque eu não sei essa resposta ainda. Não, tem que, já que deu a deixa, faz isso na hora que você estiver preparado, preparada, faz isso na hora que você realmente tiver condição de dar continuidade nessa conversa, né? E souber realmente de que forma você vai dar o ponto de partida, né? Então, é aquilo, você precisa entender, antes de você dar essa sugestão, antes de puxar papo com o diretor, por exemplo. Digamos que você siga esse exemplo da Priscila, né? Você, antes de você ter essa iniciativa, você precisa saber realmente quais são os benefícios do compliance. E você precisa ter amolado seu machado, né? Você não vai dar um tiro no pé, puxando o assunto e, de repente, perder uma oportunidade, tá? Só para você ficar atento, porque é aquilo, se der certo a sua conversa, e se o diretor pedir para você criar uma apresentação, você vai lá e cria. E até aproveitando, se você, Érica, eu não sei preparar uma apresentação padrão diretoria. Se você sabe que você tem esse gap no seu currículo, se você sabe que você precisa desenvolver essa habilidade, aproveite o YouTube, minha gente. Tem uma série de conteúdo gratuito. O YouTube, o próprio Insta, o IGTV, né? Eu falo do YouTube porque até a rede e a ferramenta que eu mais uso para procurar informação, conhecimento, quando é um tema assim que eu desconheço, né? E eu acho que por ser vídeo e ele ser uma plataforma focada realmente em vídeo, eu consigo encontrar de forma mais estruturada, né? Até os meus vídeos do canal, eu crio playlists relacionadas ao tema, fica mais estruturado, né? No IGTV também tem a possibilidade de estar colocando vídeos mais longos, como, por exemplo, eu coloco as nossas lives, tem, e tá lá para quem quiser. Eu acho que aquilo, você tem que tentar buscar o conhecimento na ferramenta que mais você se identifica, né? Mas o importante é você buscar esse conhecimento. Então, se você sabe que precisa melhorar sua apresentação, ou aprender realmente do zero a como fazer apresentações profissionais, padrão de diretoria, né, para que você consiga apresentar o material para a diretoria com um excelente nível de qualidade, vai lá e preenche essa lacuna, tá? Para não perder a oportunidade quando ela bater na sua porta. Ou mesmo, para, como foi feito com a Priscila, criar uma oportunidade quando você estiver realmente preparado, tá? Então, falando um pouquinho, eu falei da Priscila, vamos falar um pouquinho de você, né? Além disso que eu comentei agora, do gap, se você sabe que você não tem condição, não tem conhecimento hoje de preparar uma apresentação matadora, amola teu machado e vai atrás desse conhecimento, dessa informação. Uma outra coisa que você tem que fazer necessariamente, se você quiser vender a área de compliance para a diretoria, é o quê? É aprender sobre compliance, né? Porque aquilo você vai passar por uma sabatina, você vai passar por um questionário como se fosse um interrogatório. Sim, mas como é essa área? Fale mais. Onde foi que você viu? Qual é o benefício que vai trazer para a empresa? Enfim, vai vir uma chuva de perguntas, né? E também pode acontecer de ser aquele silêncio sepulcral. E você tem que quebrar esse silêncio com informação. Né? Vai depender muito do perfil da diretoria. Diretoria, pode falar, você tem tantos minutos. E fica aquele silêncio, que uma mosquinha passando dá para ouvir. Então, como é que você vai se sair? Né? Você precisa lembrar que, antes de mais nada, você tem que ter conhecimento. Eu lembro que eu falei ainda há pouco, conhecimento é poder.
Então, falo, antes de qualquer coisa, você precisa estudar, né? Então, aproveita, maratona os vídeos aqui do canal. Já tem cerca de 100 vídeos aqui no canal, entre 90 e 100 vídeos aqui no canal. Toda segunda, quarta e sexta, eu estou fazendo lives que são verdadeiras aulas que eu estou dando de presente para vocês. Sempre às 19 horas, sempre aqui no Face, no Insta. Quando a gente conseguir colocar em outras plataformas, a gente vai estar avisando também, tá? Mas é importante que vocês realmente estudem, né? Porque é aquilo, se vocês querem vender uma área, que a área é boa, você tem que saber tudo sobre essa área. Vocês precisam estar preparados e precisam estar sempre amolando o machado de vocês. Porque aqui eu não consigo trazer todo o conteúdo do compliance, porque realmente é muita informação. Mas aos pouquinhos eu vou trazendo, né? Sempre dentro do possível eu vou trazendo, sempre que vocês mandarem também sugestões, dúvidas, eu vou estar abordando essas dúvidas, eu vou estar trazendo também, ouvindo as sugestões de tema que vocês têm para mim, e vou estar trazendo aqui sempre no nosso Jornada Compliance, tá? Uma outra coisa que você pode fazer é se antecipar aos fatos. Então, se você sabe que você é uma oportunidade que você pode criar, puxar uma conversa com o diretor para falar de compliance, você tem que ter em mente que ele pode chegar e fazer exatamente o que ele fez com a Priscila. Tá, me monta uma apresentação, então o que é que você faz? Antes mesmo de falar com o diretor, cria uma apresentação e vai refinando ela. Você não vai passar um ano refinando, tá? Por favor. Mas passa lá um mês refinando ela, uma semana, sei lá, vai depender do quanto você sabe de compliance, né? Mas é aquilo, tenta deixar ela de uma forma que ela fique realmente bem construída, bem elaborada, né? Coloque as informações de o que é o compliance, qual é o objetivo do compliance, quais são os ganhos que vai trazer para a empresa, né? E, claro, né, eu acho que como terceira dica eu posso dizer que não esqueça de dizer o que é que vai ser necessário para que esse projeto seja colocado em prática, nesse projeto que você vai estar apresentando no seu material, que você pode fazer realmente no formato de projeto, né? Você fala da área, fala dos ganhos e já leva a uma sugestão de projeto, como, por exemplo, um cronograma de implantação da área, um cronograma de implantação do programa de integridade, né? E aí você, com essa informação, você já tem um mote, já tem a deixa para falar que você é a pessoa certa para tirar esse projeto do papel. Já que você teve a iniciativa de falar, de falar da área, de apresentar a área para a diretoria, de até sugerir um projeto com cronograma de implantação da área de compliance do programa de integridade. Então, já se coloca à disposição para estar assumindo essa responsabilidade de conduzir essa área dentro da empresa, tá? É aquilo, você tem que realmente criar a oportunidade, você não vai ficar esperando que a oportunidade apareça, não, vou fazer o curso, vou me preparar, vou estudar, porque um dia, se a empresa resolver criar, um dia não, vai atrás e cria essa oportunidade, leva essa sugestão, se prepara, se antecipa aos fatos, né, para que você realmente consiga estar conduzindo isso, conduzindo esse projeto, né. Eu vi que algumas pessoas entraram agora, só para estar alinhando, né? Esse foi mais um episódio de Jornada Compliance, e hoje eu tratei do seguinte tema, né? Na empresa que eu trabalho, a diretoria não conhece nada sobre compliance, não ouviu falar sobre o compliance. Então, por onde eu começo, né? Esse foi o tema que a gente abordou hoje. Eu sou Erika Lamu, a minha missão é estar ajudando você a atuar na área de compliance, saindo do absoluto zero de conhecimento nessa área, até ganhos de R$ 7.700 por mês, atuando com compliance na prática, né? E realmente eu tenho total interesse que você aprenda. Então, se você está conhecendo o canal agora, seja aqui no YouTube, seja no GTV, toda segunda, quarta e sexta, eu estou fazendo lives, né, às 19 horas, sempre com muito conteúdo sobre essa área, para que você realmente consiga atuar nessa área, levar para a diretoria essa mensagem do que é o compliance, como é que a empresa pode atuar, compliance, o que é que compliance vai trazer de positivo para a empresa, tá? E já há alguns dias a gente está trazendo também alguns e-books. E eu libero em primeira mão para os meus alunos do Destrava, né, que é um curso nosso que está acontecendo com algumas aulas gravadas e algumas aulas ao vivo. Até nesse sábado agora a gente fez uma aula ao vivo que foi muito bacana, que foi sobre uma masterclass sobre
a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, é aquilo, sempre trazendo muito conteúdo para vocês, tá? Então, o e-book que a gente vai trazer hoje eu vou liberar primeiro para os alunos, amanhã a gente libera para vocês. A gente coloca o link em alguma postagem, tá? No Insta. Os e-books a gente coloca no Insta, mas também coloca o link para o pessoal do YouTube. Então, o e-book vai ser sobre o quinto pilar do programa de integridade, que é justamente treinamento e comunicação. Então, se você não assistiu o vídeo, lá a gente coloca também um link para o vídeo para que você possa realmente estar amolando seu machado e entender como você pode atuar nesse pilar de treinamento e comunicação, tá bom? Eu acho que é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Ivana entrou agora. Ivana, depois você olha lá a gravação que eu acho que você vai gostar, tá? Boa noite a todos, um beijo e até quarta, gente. Boa semana para vocês. Tchau, tchau.